Saí da igreja, mas a igreja não saiu de mim. Você vive por uma situação dessa? Eu sou a Jaque Tavares e hoje eu quero compartilhar com vocês e quero chamar vocês a uma reflexão e principalmente a um aconselhamento. Então, quero que você comente aqui para eu ler, mas principalmente para outras pessoas que estão passando pela mesma situação que eu, leia, né? Então, já fazem muitos anos que eu não faço parte da igreja. E para eu voltar a congregar numa igreja, cada dia que passa fica mais difícil. Por quê? Porque eu fiz parte do ministério da igreja. Eu fiz teologia, eu fiquei 8 anos imersa dentro de uma igreja, visitando outras igrejas, conhecendo outras igrejas. Nesses 8 anos, eu me especializei na história da igreja no decorrer dos anos, desde da morte de Jesus Cristo, né? E a história da Idade Média e tudo mais. Eu me especializei nessa área, mas fui trabalhar. O meu último ministério dentro da igreja foi no Ministério de Artes, né? Eu era líder de dança. E quando eu saí da igreja, né, teve todos os motivos, eu não saí porque eu quis, mas eu estava desejando sair, eu não aguentava mais tanta mediocridade. Eu já ouvia falar dessa palavra, mas numa oração ao Senhor em relação a tudo que estava acontecendo, eu orei e falei, Senhor, eu quero sair dessa mediocridade. E quando eu falei mediocridade, caiu, sabe, o peso dessa palavra e realmente era o que eu estava vivendo. 2006, eu sou desligada da congregação, da entidade religiosa, sem nenhuma carta para outra igreja. E o que acontece? Eu comecei a ir a outras igrejas visitar. E comecei a visitar e visitava e não dá liga, né? Não tinha. Por quê? Porque para eu participar eu teria que entrar na disciplina e eu não contava a minha história. Eu chegava nas igrejas, não dava tempo de eu contar a história. Porque em pouquíssimos domingos que eu estava indo na igreja, eu já passava a ver que aquela igreja não se encaixava para mim, ao ponto de eu ficar 1, 2 anos sem igreja nenhuma. E o que acontece? Por mais que eu tenha me afastado da igreja, por mais que eu tenha ficado longe, vou confessar para vocês que 2025 não teve um final de semana que eu não fui a uma igreja. Então eu estou bem próxima de igrejas, tá? Mas por mais distante que eu esteja de uma igreja, eu tinha hábitos da igreja. Eu tinha hábitos de um crente. Eu tenho hábitos de crente. E um desses hábitos, eu acho assim que não precisa você ir numa igreja para ter, é ler a Bíblia constantemente. Esse é um hábito que eu tenho. Eu amo a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Outro hábito é orar a Deus. Ter correntes, né, de orações na madrugada que eu faço com Deus, eu e Deus. Fazer campanhas de jejum, eu e Deus. Às vezes eu convido vocês para estar junto comigo, né? Como jejum do tipo sanguíneo, como clamor, né, pela nação. Então, assim, eu tenho estes hábitos religiosos que eu possa, por mais longe que eu esteja de uma igreja, por mais distante que eu esteja, bem distante, eu ainda vou fazer. E nada, nem ninguém vai me impedir de fazer isso, a não ser que eu esteja num país ditatorial, ditador, que me proíba de confessar a minha fé, de praticar as orações e de ler a palavra de Deus.
Então, com essa minha experiência, eu quero te perguntar, precisa ir para a igreja para fazer isso? Eu já ouvi de uma amiga minha que muito me emocionou. Ela é filha de pastor, é irmã de pastor, ela tem uma família muito crente, né? Muito da congregação. Ela cria os filhos dela dentro da igreja e a gente conversando, ela pegou e falou para o grupo de amigas, né? Ah, eu leio a Bíblia, não tanto quanto a Jaque, né? Mas eu leio. Orar também, eu não oro tanto quanto a Jaque, mas eu oro. Aí eu fiquei, meu Deus, e eu acho que eu oro pouco. Agora, se eu oro pouco, imagina ela que está na igreja e que ora menos do que eu. Entendeu? Então, assim, eu saí da igreja, né? Eu não faço parte de nenhum grupo religioso, nenhuma instituição religiosa cristã. Mas a igreja não saiu de mim. O autor e consumador da minha fé ainda está em mim e vai estar até meu último dia de vida. E você? Você está fora da igreja? Como eu perguntei no início do vídeo, está fora da igreja? Como você está? A igreja ainda está em você? Você está na igreja? E você que está fisicamente na igreja, a igreja está dentro de você? As doutrinas eternas do Criador estão dentro de você? E é isso. Que Deus te abençoe. E eu vou te pedir para que você ore, para que você leia a Bíblia e juntos vamos caminhar para a eternidade, rumo ao nosso Salvador. Que Deus te abençoe e até domingo que vem com mais um vídeo.